Sejam muito bem-vindos. Nós começamos mais um Entre Nós. O Entre Nós não é um programa, é uma travessia. E essa travessia, ela é vinculada a uma ponte cheia de conexões e essas conexões são genuínas e com o propósito de somar aí na sua vida. Muitas vezes nós, mulheres, não temos a oportunidade de trazer os bastidores e as vulnerabilidades como talvez gostaríamos. Mas aqui no Entre Nós, nós criamos esses laços e essas pontes que realmente têm um propósito maior. Você pode nos acompanhar através da Vale TV Play e através do canal 14 NET e Claro. Hoje o Entre Nós recebe uma grande mulher que vive em meio a fraldas, maternidades, ideias, afetos, temperos, que movimenta a sua vida e traz muita verdade, vulnerabilidade e bastidores através da sua plataforma. A minha xará, Jéssica, está aqui. Eu te agradeço muito por ter aceitado esse convite. É muito importante trazer esse movimento da verdade e da vulnerabilidade, como nós estávamos falando aqui nos bastidores, tu traz isso com muita leveza. Então eu te agradeço por aceitar esse convite e estar nessa conexão. E já gostaria de te deixar uma pergunta. A Jé que a gente vê ali nos bastidores é a mesma quando não está postando nada? Essa pergunta ela é muito boa. Jé também é minha xará, porque eu, na verdade, por muito tempo eu tive receio, vergonha, né, de mostrar a Jé dos bastidores. Então eu sempre era aquela que postava uma fotinho de um dia, a foto da comida que comia, um pouquinho do mandinho, um pouquinho dos filhos. Mas realmente de pegar, falar e tudo mais, para mim era um grande desafio, né? Eu sempre fui muito de ser assim, né? Não mostrar tanto. Então, faz pouco tempo, na verdade, que eu venho mostrando um pouco mais da minha rotina, né? E vendo o quanto isso é bacana, o quanto muito do que eu vivo hoje, das coisas que a gente passa sendo mãe, empresária, equilibrando esse turbilhão de coisas que toda mãe sabe como é que é. Vem muita troca, vem muitas mulheres que a gente conversa, né, e também, querendo ou não, algumas inspirações de algumas coisas que eu tomo coragem, eu faço, depois a pessoa fala, olha só, fiz também, foi legal, então posso dizer que sim, né, eu tento muito, o que eu posto hoje em dia no meu perfil, é muito do que eu sou e muito do que eu vivo, né. Perfeito. E a Jé, vamos dizer que é uma das cabeças ali junto com o Mandinho para trazer esse sucesso de bastidores com o resultado, né? Nós estávamos falando sobre isso, que quando vem as ideias, tu tá ali filmando, vocês estão compartilhando em momento real o processo todo, né? Sim. Como é para ti conseguir equilibrar essa questão de cabeça de empresária, mãe, esposa, ao mesmo tempo conseguir cumprir todos esses papéis, talvez sem te cobrar tanto? É possível? Eu acho a palavra possível, como é que eu vou te dizer isso, né? Eu acho que precisa de muita terapia, entendimento e clareza também da fase da vida que tu tá, né? Do momento que a empresa tá e também saber o que é em primeiro lugar. Então, por muito tempo, eu sofri bastante com isso, porque a demanda do Mandinho, ela é muito grande. Por mais que a gente tenha hoje em dia uma equipe maravilhosa que nos ajuda a dar conta, né? A gente não faz nada sozinhos. Mas, sim, eu precisei de, e ainda, né? De terapia para conseguir organizar, a clareza de que eu tenho 2 filhos pequenos, então como o nosso trabalho ele é muito noturno, por muito tempo eu tive esse embate, né, de poxa vida, tô aqui de noite, meus filhos estão lá, né, passaram o dia na escola e aí como vamos fazer? Então foi muito bacana ter feito terapia, eu acho que é importante frisar isso, né, para todo mundo, todos os casos é importante, mas quando tu é mãe, tu tem uma empresa rodando, é perrengue, assim, não é fácil, não, com certeza eu não dou conta todos os dias, não, e tá tudo bem, né, eu acho que faz parte isso. E, ao mesmo tempo, hoje eu envolvo muito também as crianças no Mandinho. Então vamos junto, vamos lá, eles olham também eu editando as coisas, às vezes a Ana Lua pega e fala, mãe, sai desse celular, né? Então tem essa questão deles estarem vivendo e também, querendo ou não, se inspirando no que a gente faz já há quase 10 anos. Ótimo. 10 anos fazendo isso. E quantos anos de relacionamento? Compartilha com a gente. Desde 2012. Uau. Isso faz... a gente para de contar, né? Que horror! Mas isso faz o quê? 13 anos? É, por aí. 13 anos juntos já. Desde a escola, desde o Pio 12, né? Que a gente se conhece. Eu estava no primeiro ano e o Paulo no segundo ano. E é muito legal, porque a gente cresceu juntos, literalmente. Então, nós fomos desde a escola
até empresa, até filhos e seja o que Deus quiser, o que mais vir Sócios aí. da vida, Sócios literalmente. da vida. E eu gosto de dizer que o que eu mais me orgulho hoje em dia é do casamento que eu tenho, porque é dele que gerou toda a minha vida, né? Eu acredito assim que tá tudo muito linkado hoje em dia e com certeza é por nós dois sermos muito parceiros e também gostar e olhar para a mesma direção. Eu acho que isso é tão importante, né? Ótimo. E o que a Gé poderia compartilhar com nós, mulheres, eu me coloco nisso, sobre o pilar relacionamento, especificamente da escolha da pessoa que eu quero estar na minha vida, porque hoje a gente está num movimento de mulheres que elas estão constantemente buscando por autoconhecimento, se movimentando, indo atrás do seu propósito, se curando e tudo mais. Mas tu acha que nesse movimento todo, talvez, as mulheres, elas inverteram as prioridades, por isso que o casamento, que antes era tão natural e comum, não está acontecendo? O que talvez está faltando da nossa parte como mulher? Ou tu acha que a sociedade como um todo mudou? Qual a tua visão? Porque estamos na mesma geração e você consegue ser exemplo num movimento diferente hoje. Sim. Bom, o que eu tenho muito a falar sobre isso, né? Eu acho que é uma questão super particular também, querendo ou não, mas o principal de tudo eu vejo é tu ser tu mesmo, né? Então, tu ter alguém ali do teu lado que entende as tuas fragilidades, que te conhece, porque às vezes nem tu te conhece e tu já sai querendo encontrar o amor da tua vida. Então, ali vai acontecer realmente muitas coisas que não vão dar certo, né? Se tu não se conhece, como é que tu quer que alguém realmente te conheça? E acaba que, às vezes, a frustração que tu tens sobre o teu relacionamento é algo que, de repente, tu ainda não resolveu dentro de ti. Então, para mim, em particular, foi muito isso. Eu acho que, desde sempre, eu tive ao meu lado alguém que me enxerga do jeito que eu sou, ele me conhece, eu conheço ele, né? Então, a gente sabe das nossas fragilidades, a gente aprendeu muito também a lidar um com o outro, até porque o Paulo que eu conheci há 13 anos atrás não é o mesmo Paulo de hoje. Ele tem a essência dele e a mesma coisa eu, né? Eu já também não sou a mesma, a gente cresceu juntos, hoje somos adultos, né? E pais e tudo mais. Então, eu acredito muito nessa grande questão, assim, do autoconhecimento, como isso é necessário e parece que hoje em dia virou um clichê, que as pessoas até tem vezes que não levam tão a sério, né? Mas de realmente tu encontrar uma pessoa que, independente do que tu for, realmente te amar e te apoiar e te ajudar também, porque a gente tem muita coisa para resolver e é difícil, nem sempre as pessoas querem estar do teu lado resolvendo contigo, né? Então, eu acho que isso é bem importante, assim. Perfeito. E por isso cada vez mais raro também. Porque, graças a Deus, tem um outro lado disso, das mulheres hoje não aceitarem pouco, né? Não se contentarem com pouco, serem cada vez mais livres. Então, eu acredito que isso une muito, sabe? Essa questão. Ótimo. E tu acha hoje, nesse movimento do universo feminino, que já estamos numa crescente, vamos dizer, de mais união e menos rivalidade? Ou ainda estamos engatinhando nesse processo todo? Porque eu acredito que ainda a gente não movimenta tão fortemente quanto deveria essa sensibilidade ao feminino. Sim. Você também é dessa opinião ou você acha, não, Gé, não vejo essa rivalidade, eu acho que o feminino está unido e está tudo certo? Eu vejo essa rivalidade, sim, e bastante, né? Eu acredito que já melhorou. Eu acredito que as pessoas estão hoje falando sobre isso. Antes não se falava sobre isso. Era normal tu, pequena, dentro da sala de aula, olhar a tua coleguinha e achar ela bonita e começar a sentir porque, né, uma desavença com essa pessoa, né? Entre tantos outros exemplos. Então, sim, eu acredito que está melhorando. Estamos já hoje falando sobre isso, inclusive aqui agora. Mas estamos engatinhando ao mesmo tempo, porque eu acho que como mulher, todas devem sentir em algum momento essa questão da rivalidade, né? De não ter esse apoio, suporte. Até falando sobre isso. Faz 2 semanas atrás, eu fui pela primeira vez sozinha a São Paulo, numa premiação pelo Mandinho Burger. E eu pensei, o que eu vou fazer? Porque lá é um mundo masculino, né? A maioria é masculino, sim, ou pelo menos 99% dos donos de hamburgueria são homens. E eu vi que tinha uma mulher lá entre as premiações. E eu já comecei a seguir ela e eu já chamei, olha só, tu é mulher, então vamos sentar juntas, vamos ficar junto pra, no fim, depois amigos de hamburgueria
próximo da gente também foram, né? Então, Se a encontrar. gente se encontrou e deu tudo certo. Mas daí tem muito dessa questão, né? Que daqui a pouco, assim, tem gente que tem essa rivalidade. E eu vejo que eu melhorei já muito isso, porque querendo ou não, dentro de nós, assim, ainda tá ali, foi algo que nos foi passado, né? E tá muito enraizado, sim. Mas eu tento muito, hoje em dia, encontrar apoio e suporte com mulheres, sabe? Principalmente nesse ramo, assim, da hamburgueria, né? É algo que... Fazer esse movimento, né? De estar próximo, de se conectar, Exatamente. Antigamente, talvez tu não faria esse movimento de chamar e de dizer, vem comigo, estamos juntas. Isso aí. Muito bacana. Existe alguma gaveta da Gé, vamos dizer, adolescente ou infância, que tu tenha passado por esse processo e no momento que tu estava passando por esse processo, nossa, muito desafiador, muito difícil, mas hoje tu vê que é uma das tuas potências, é um do teu propósito que você está cumprindo e se tornou uma das tuas maiores forças? Eu vou dizer assim, ainda em desenvolvimento, mas abrindo vulnerabilidades então, né? Quando eu era bem jovem, eu sofri um acidente de carro e me culpei bastante por isso, né? Por uma decisão, enfim, que eu tomei e que deu né? Aconteceu, infelizmente, um acidente de carro. E isso me travou muito na minha vida em muitas coisas, no sentido do medo, né? Medo de andar de carro, medo de dirigir, de fazer a tão sonhada carteira de motorista, né? Então, hoje eu fico muito feliz e orgulhosa de mim mesma, já olhando lá do passado, porque hoje eu dirijo, né? Levo meus filhos para a escola, vou trabalhar, eu tenho essa liberdade tão maravilhosa que é dirigir. Ainda tenho meus medos, sabe? Me chamam de motorista de ônibus, que eu sempre vou pelas mesmas ruas, sim. Mas eu posso dizer assim que eu tô superando, né? E isso me deixa muito feliz. É uma das coisas assim que realmente mais me marcaram, porque a gente percebe que como um trauma pode te travar na tua vida de diversas formas, né? E esse foi o meu caso. Tem gente que tem traumas aí também bem complicados, né? E que para tu ir vivendo, e não é algo que tu vai resolver de uma hora para outra, não, é uma construção e tu tem que querer. Então, o apoio também de quem está comigo, né, minha família, o Paulo, todo mundo, é muito importante. Faz toda a diferença. Exato. E parece bobo, né? Carro, mas, cara, como muda a tua vida tu não depender de ninguém pra se locomover. Eu acho que só quem tem esse receio vai entender o que eu tô falando agora, né? Tu trouxe essa questão da direção e essa é um ponto que eu te confesso que até hoje, o pai do meu filho sempre fala sobre isso. Quanto que tu vai fazer carteira? A esposa dele tem uma autoescola, né? E daí, nossa, a facilidade que é de trazer. E eu não sei de onde vem, nunca aconteceu nada de acidente que venha, mas eu não tenho uma vontade, eu não consigo ter esse movimento. Então, tu trouxe isso, é algo muito, olha só, né? que particular, e assim. é um tabu também, vou te falar, porque ninguém fala muito sobre isso, não, né? Sobre a direção. Parece que todo mundo aí sai dirigindo e que se vira. Que é tudo muito no automático. Que mulher independente, né? Mas não, né? Temos coisas a resolver ali. Sempre temos coisas a resolver. E falando sobre esse ponto de sempre termos coisas para resolver, tu acha que se a gente tivesse esse movimento de trazer mais essas fragilidades, não digo assim vitimismo, mas sim o processo, né, que estamos passando. Tu acabou de dizer, eu ainda passo por esse processo. Eu venci no sentido de tomar uma atitude. Isso. Mas o medo, ele tá ali. Mas hoje a Gé tá escolhendo não alimentar esse medo. Ela tá se movimentando para outra direção, literalmente nesse sentido. Se a gente fizesse esse movimento de trazer, de compartilhar, de conectar, tu acha que talvez o nosso feminino, o nosso universo feminino estaria mais nessa conexão genuína? Com certeza. Eu acho que hoje em dia dá pra ver pelo Instagram e tudo mais, né? Quanto mais a pessoa é vulnerável, quanto mais ela mesma se mostra e se abre, mais as pessoas se conectam. Então eu acredito muito nisso e também acredito que dá força para as pessoas expressarem as suas dores, né? Então, sim, com certeza. E hoje, a Gé, adulta, se a criança dela estivesse sentada aqui na frente, como que essa criança olharia para ela? Com orgulho? Isso é muito doido, porque eu ainda me sinto uma criança. Coisa boa. Sim, eu vou fazer 30 anos ano que vem e ainda assim. Mas, lembrando da Gé pequena, eu sempre fui uma criança, minha mãe sempre comentou, né, que
Eles tinham também uma vontade de ter um menino e tiveram a minha irmã, depois veio eu, e não sei se parece, porque eu sou loira, de olho azul e tal, mas eu sou super sem frescura, sabe? Eu sempre fui muito moleca, muito. Então, eu acho que ela estaria muito surpresa, sabe? Hoje eu olho a minha filha e eu penso nisso, que ela me olha com aquela carinha, às vezes parece que eu tô me vendo nela, criança. A Lua é muito parecida comigo quando eu era criança. E sim, eu acho que ela estaria muito orgulhosa de onde a gente está caminhando. Né? Que é o processo. E a maternidade, qual foi o desafio mais forte? A gente tem vários, né? Não existe mais um que foi assim, realmente, nossa, eu acho que esse período não vai passar nunca. E realmente foi tua ponte de força, assim. Olha, eu acho que como a maioria é o início, né? É aquele momento que do nada tu virou mãe e aí tu tem a tua vida acontecendo, teu emprego, tuas coisas, tua família e do nada tem ali um ser humano ali pedindo atenção. E a pessoa que tu simplesmente ama mais que tudo do nada, né? Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e pra mim foi um grande desafio a questão da nossa rotina. Porque quando tu se torna mãe, o que acontece? Tu vai atrás das redes sociais, tu pesquisa dicas, daí tu vê um monte de coisa, fora o que todo o resto que todo mundo vem te falar e às vezes tu não quer ouvir. Que tu não quer ouvir. Então ali falavam, né, dormir cedo, banho nananã, e poxa vida, a gente tem uma hamburgueria, né? A gente sai meia-noite e agora? Então, até é muito engraçado, quando eu ainda estava grávida da Ana Lua, minha primeira filha, os clientes vinham e falavam que eu ia atender o telefone e ia estar com o carrinho aqui chutando. Eu não me via sem o mandinho, sabe, de noite. Eu sempre gostei muito de estar presente, assim. Então, essa parte me pegou muito no início, que era o Paulo lá, assando os hambúrgueres até tarde. Daí ele queria que eu esperasse a Ana Lu acordada para ele dar banho à meia-noite, porque ele queria dar o banho da filha dele, ele queria ter um sabe? Momento. E como é que eu ia falar não? Então, se adaptar em meio à nossa vida real foi algo bizarro, mas deu certo. E com o Conrado já foi bem diferente. Até é legal dizer que o Paulo, depois do nascimento da Ana Lua, ele conseguiu delegar a churrasqueira antes. Ele saía de casa de manhã cedo, fazia carne, chegava em casa às 5h45, tomava um banho, para 6 horas estar botando fogo na churrasqueira e começar tudo de novo. Então, o nascimento dos filhos é muito doido, como ele te potencializa, né? E como ele faz realmente tu fazer coisas que antes tu nem imaginava. Então, eu acho que é um pouco disso tudo. E que bom tu trazer essa questão de tu olhar, que realmente, né, recém-nascido tu tem que colocar antes das 9 para dormir, tem todo... Esse ritual vai funcionar porque vai dar certo, mas vai dar certo para quem? Na realidade de quem? Exatamente. A minha realidade é outra, então eu vou construir o meu dar certo de outra forma. E isso... a gente precisa ter uma boa parceria para realmente, não, é esse ponto que nós vamos construir juntos e é onde nós vamos ir. Hoje todos os sonhos da Gé foram realizados? Isso me pega muito, sabe? Porque a gente muda o tempo todo, é impressionante. O sonho da minha vida, o maior deles, eu já realizei, que é ser mãe. Eu sempre falava sobre isso. E agora que eu tenho os meus filhos, eu vejo que fez todo sentido eu sonhar tanto isso, sabe? Que realmente é a parte mais maravilhosa da minha vida, sempre vai ser eles, né? Mas, de uns tempos pra cá, eu e o Paulo, a gente nunca tinha saído do país. E a gente agora há pouco foi pra Orlando. E ter viajado e conhecer outras culturas, eu olhei pra ele e eu falei, amor, a gente precisa viajar mais. Porque é impressionante o quanto que isso nos conecta também como família, sabe? De tu se virar e tu viver totalmente diferente da tua rotina. Então, às vezes, aqueles assuntos que já estão um pouco mais do mesmo, tudo vai se renovando quando tu viaja, né? E então, hoje em dia, assim, esse negócio de sonho de ter não sei o quê, sabe? Bens materiais, não tem. Eu acho que realmente é aproveitar ao máximo da vida e conhecer lugares diferentes. E ver, logicamente, o Mandinho cada vez melhor, eu não digo maior em questão de várias unidades, porque também isso é um assunto, de repente, para um outro momento, mas o que a gente se propor a fazer hoje, a gente quer fazer muito bem feito. Então, eu quero ver o Mandinho crescendo nesse sentido, da gente conseguir manter a nossa essência e qualidade, né? Perfeito, esse é um ponto muito bacana de tu tocar também, porque normalmente quando a gente vê alguma empresa em grande crescente, automaticamente, boom!
E daí não tem mais o controle sobre aquilo. Que bom vocês terem essa percepção e essa sabedoria, tanto para as coisas pessoais, quanto para o profissional, né? Porque daí às vezes a gente perde a mão sobre isso e às vezes cria problemas que não deveriam ter, né? Exatamente. Gé, hoje, se tu pudesse olhar para as mulheres que não têm confiança nelas mesmas, que não conseguem se olhar pelo espelho delas, porque hoje a gente vive um movimento que às vezes a opinião do outro é mais importante do que a minha verdade, do que a minha construção. Muito por conta de falta de autoconhecimento, às vezes, enfim, ou vários outros fatores. O que você gostaria de dizer para essas mulheres, para que elas consigam viver, vamos dizer, a plenitude no sentido de básico da vida, né? Tu trouxe muito isso de conseguir aproveitar o que eu já tenho. E isso hoje é raro também, né? Vamos combinar. Quando a gente fala de movimentos, eu quero alcançar tal coisa, eu alcancei o teto financeiro de tanto, agora eu quero dobrar. Não, eu quero aproveitar o que nós construímos. Isso é muito genuíno, né? Sim, com certeza. Mas para tu conseguir trazer essa leveza e ser tão genuína nisso, é porque tu te encontrou na tua própria verdade. Como essas mulheres fazem para conseguir se encontrar na sua própria verdade? Isso é muito difícil de responder, porque né, não é uma receita de bolo. Mas pensando né? Eu me encontro muito na minha verdade em momentos muito simples, assim, né? Eu gosto de ouvir uma música alta sozinha no carro e o meu insufilme é bem escuro porque eu gosto de cantar e dançar ali dentro. Esse é um momento que eu tô ali comigo e querendo ou não dar aquela sensação de nossa, como eu me amo, como é bom, né? Eu acho que a solitude da gente, ela é muito importante, então todo mundo daqui a pouco olha a série, mas pra mim é um momento raro, porque tenho filhos, tenho marido, né? Então às vezes de tu pegar e tipo, vai fazer alguma coisa e vou olhar minha série, ou vou me maquiar com o tempo tomando uma cervejinha, eu adoro fazer isso. Então, o que eu poderia dizer que pra mim faz muito sentido, né? É deixar o celular às vezes um pouco mais de lado e fazer coisas que antigamente, quando, né, às vezes a gente se perde no caminho, o que antigamente tu gostava de fazer? A gente tem essas coisas, né? Desenhar, escrever, uma coisa que eu fazia muito, e até agora que eu me lembrei, que doido, mas eu tinha um computador na época, quando eu era, né, antes da adolescência, e eu escrevia textos de desabafos, eu queria achar essa pasta, porque era lindo. Às vezes eu escrevia poesia, sabe? E são coisas que tu começa a te entender ali, tu começa a entender o que tu tá sentindo. Então, minha dica realmente seria, volta para aquilo que tu gostava de fazer, que daqui a pouco tá ali adormecido e que é muito do que tu é, né? Eu acho que é isso. Tu encontra parte da tua raiz, né? Eu não sei se é bem a tua pergunta. Não, mas me veio na cabeça algo que me conforta muito hoje, quando eu também não estou em momentos bons. Pra se encontrar, né? Isso aí, da gente se encontrar, né? Porque se for depender de aprovação dos outros, às vezes nem daquela pessoa que tu acha, né? Que tu espera que realmente vai acontecer. Isso, e expectativa é algo extremamente perigoso. Então, é isso que eu diria. Perfeito, perfeito. E hoje, em todo esse movimento que tu diz que começou recentemente, tu traz essa questão dos bastidores. É sempre confortável para ti trazer? Não. Na verdade, assim, é muito engraçado também, porque tu vai ver, tem dias que eu posto 1000 coisas e tem dias que eu não posto nada. Então é isso, né? Eu acho que não é sempre que a gente tá nos nossos dias, ou mesmo que a gente tá a fim de mostrar algumas coisas. E uma coisa importante é da gente saber reservar o momento. Por exemplo, tu tá numa viagem, tu tá vivendo ali um momento especial. Às vezes tu já tá tão acostumada com as redes sociais que parece que tu tá precisando tá ali e mostrando. Cara, vai viver e depois, se tu quiser, tu compartilha. Então, eu acho que não é por mal, é por tu estar feliz, é por tu já estar acostumada a fazer aquilo no teu dia a dia, né? Mas não é sempre que a gente tá afim. Eu nunca postei nada estando desconfortável. Ou, de repente, uma vez eu postei uma coisa e pensei, por que eu postei isso? E apaguei. Independente se X pessoas viram ou não, né? Mas é recente e é algo que eu antes tinha muita vergonha, assim, de... sabe... Será que faz sentido eu estar postando isso? O que estão... É aquele negócio, né? O que vão achar disso? E tu para pra pensar, cara, que é a minha vida, né? Quem quer estar ali comigo? Okay. É pra estar olhando, acompanhando, tirando alguma coisa boa disso, porque gosta.
e como isso vem abrindo caminhos. Um deles é estar aqui na TV pela primeira vez. Então é muito doido. Já eu te agradeço muito por ter aceitado o convite e desejo que tu viva muitas coisas pela primeira vez, de verdade. Legal. E que cada vez mais tu consiga compartilhar, às vezes são chaves que para ti, no teu cotidiano, sejam muito ordinárias no sentido eu já vivo isso com tranquilidade. Mas às vezes é algo que o outro precisa ouvir, para que realmente a gente consiga cada vez mais se conectar genuinamente, trazer os propósitos de cada um no seu individual, né? Que tu consiga cada vez mais fazer esse movimento, que tá lindo, que é inspirador, que é maravilhoso, que é maravilhoso. Conte comigo nessa jornada, nesse movimento. Te agradeço muito pela nossa conexão e por tu ter aceitado, mesmo sendo desconfortável, sendo a primeira vez. Sim, Jé, eu também quero te agradecer muito, porque para mim isso também é um desbloqueio de alguma coisinha ali, né, que antes eu tinha muito receio de fazer. Então eu tô muito feliz de estar aqui e a nossa conversa me desbloqueou várias sensações e coisas que boa. eu não lembrava mais, sinceramente. Então, muito bom. É um autoconhecimento falar contigo. Coisa boa. Fico feliz. Muito obrigada. O Entre Nós finaliza aqui, mas eu te convido para continuar acompanhando a nossa grade de programação.